Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. As followers of Messiah Yeshua, that is Jesus Christ. Como seguidores do Messias e Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, somos chamados a viver em retidão. Como já dissemos tantas vezes, aqueles que andam no Espírito cumprem a justiça da lei. Em outras palavras, quando somos guiados pelo Espírito, nós vivemos em retidão. E isso é importante porque quando alguém vive em retidão, ele estará vivendo de maneira que honre e glorifique a Deus. E é exatamente por isso que fomos criados e por isso que Deus nos redimiu, para que possamos dar glória a Ele por meio de um comportamento justo. Nós não somos salvos pela nossa justiça. Na verdade, por não termos sido salvos, somos completamente injustos. De fato, a lei nos mostra a nossa grande injustiça, o que deve nos levar a buscar a redenção, a buscar o perdão, por meio do qual Deus nos ajudará e mudará, fazendo-nos ser uma nova criatura. Somente através desta obra de Deus, através da fé, crendo na promessa de Deus, ou seja, na mensagem do Evangelho, através do Messias, da sua morte, do fato dele ter derramado seu sangue, podemos nos tornar novas criaturas no Messias. Isso significa que nós podemos nascer de novo. E depois de termos nascido do Espírito de Deus, nós devemos ser submissos ao Espírito de Deus. Isso é algo que podemos dizer por toda a eternidade, que seremos pessoas que estarão sob a autoridade do Espírito de Deus. Obviamente, no momento da nossa bendita esperança, do arrebatamento, seremos transformados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, por meio da qual seremos transformados em glória. Ou seja, receberemos corpos do reino. E esses corpos não podem fazer nada mais além de comprovar a justiça de Deus. Será um momento maravilhoso quando vivermos a perfeição. Mas agora, antes da unção do Espírito de Deus e da obediência à palavra, podemos demonstrar justiça. Foi para isso que fomos chamados. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 13. Nós começamos este capítulo na semana passada e fizemos uma pergunta muito importante. Será que nós somos chamados a obedecer às autoridades governamentais? A resposta foi, de um modo geral, mas limitado, sim, nós somos. Paulo nos ensinou uma coisa. Ele disse, se as autoridades superiores estão punindo o mal e enaltecendo o que é bom, então devemos ser submissos a elas. E esse governo não significa que o governo tenha que ser perfeito, mas de forma geral, sim. Nós falamos sobre um conceito que é conhecido por muitos como lei natural. O que é a lei natural? É a lei pela consciência. Nós sabemos, e Paulo ensinou isso anteriormente no livro de Romanos, que todo ser humano recebeu uma consciência de Deus. Através dessa consciência, de forma limitada, podemos entender o certo e o errado. Repito, de forma limitada, até certo ponto. Isso significa que uma pessoa, mesmo antes de ser regenerada, ela pode entender que roubar é errado, que não se deve assassinar, tirar a vida de outra pessoa e que não se deve mentir. Esses são os fundamentos da lei natural. E eles também, como logo veremos, também se relacionam com a lei de Deus, com os mandamentos de Moisés. Então, quando você tem um governo, em termos gerais, e ele concorda com essa lei natural, nós devemos ser submissos a esse governo, como devemos também apoiá-lo. Mas como dissemos na semana passada,
quando há um governo que pune o bem e recompensa o mal, é claro que temos que nos opor. E há muitos, e quero enfatizar bem isso, há numerosos exemplos de homens piedosos e mulheres piedosas que desobedecem a um governo, a um rei, a um governante, para que se possa cumprir a vontade de Deus. E esse é o exemplo que precisamos abraçar. Olhe comigo agora, por favor, o capítulo 13 do livro de Romanos. Quero começar por onde nós paramos na semana passada. Aqui Paulo está falando sobre como devemos nos comportar. Mesmo embora Paulo tenha escrito essas palavras há quase 2000 anos, elas ainda têm relevância. Mas ainda muita relevância à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Paulo vai dar uma indicação, inclusive, de que elas são, de fato, relevantes, realmente relevantes para os últimos dias. Veja o versículo 8, onde ele diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Ele diz que não devemos dever nada a ninguém, ou seja, nós devemos pagar as nossas obrigações. Como ele falou na semana passada, que devemos dar a César o que é de César, pagando nossos impostos, pagando nossos tributos, honrando aqueles que merecem honra e elogiando aqueles que merecem elogios. Ele diz: não devam a ninguém, mas vivam sempre compreendendo de que somos chamados a demonstrar amor uns pelos outros. Novamente, vamos ler o versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo... Lembre-se do que diz: a pessoa que ama o próximo cumpre a lei. Por quê? Eu enfatizei na semana passada que a essência da lei é o amor. Quando olhamos para os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, o que eles têm em comum? O amor. Dessa forma, quando caminhamos no amor, amando a Deus e apresentando esse amor, demonstrando esse amor ao abençoar os outros, ao ajudar aos outros, fazendo bem a eles, estamos caminhando no cumprimento da lei. É isso que somos chamados a fazer. Além do mais, é exatamente isso que o Espírito Santo vai nos capacitar e nos ensinar a fazer: a amar uns aos outros. Olhe agora para o versículo 9. Para ter certeza de que estamos falando sobre a lei de Moisés, observe o que diz aqui no versículo 9. Pois há. Vemos simplesmente o artigo o, a, os, as, sozinho. Mas muitos tradutores colocam em seguida a palavra mandamentos ou lei. Na verdade, é a essa última que ele está se referindo. Veja novamente o versículo 9. Pois há lei. De qual lei ele fala? Não cometa adultério, não mate, não roube. Na versão dos textos receptos, o melhor manuscrito grego, também tem a frase: não dê falso testemunho contra outro. Então, veja como Paulo conclui: não cobice. Então, pense assim: não cometa adultério, não roube, não mate, não minta um para o outro, dando falso testemunho, e não cobice o que não pertence a você. Tudo isso é o fundamento dos 10 mandamentos, que são o fundamento da lei de Moisés. Então, nesse mesmo versículo 9, ele diz: e se há algum outro mandamento nesta palavra, o que ele diz? Eles se resumem. Do que ele está falando? Ele diz que se há algum outro mandamento que você tenha, ele se resume, se completa com esta palavra. E de que palavra ele está falando? Ele diz: no mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Novamente, vemos mais uma vez como a lei é fundamental. Agora, se você pensa que eu trouxe os últimos dias, que eu apenas os puxei e os coloquei nesta passagem injustamente, não é esse o caso. Observe o que Paulo vai dizer daqui a pouquinho.
Mas primeiro olhe, por favor, no versículo 10, onde ele diz: o amor ao próximo, ou seja, amar ao próximo, não produz o mal. Portanto, o amor, ou seja, o amor que Deus nos deu, a capacidade de amar. O amor é o cumprimento da lei. Então, se alguma vez você duvidou desta afirmação de que o espírito da lei é o amor, aqui está a prova. A que ele está se referindo. Mais uma vez, são esses dois mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua essência, e amar ao seu próximo como a si mesmo, que ele mencionou várias vezes. Amar uns aos outros e amar seu próximo. Agora, por favor, vá até o versículo 11. No versículo 11, vemos a razão pela qual Paulo está escrevendo sobre isso, especificamente para os últimos dias. Veja o versículo 11. E isso, novamente aqui, ajuda muito ter uma formação hebraica, porque em hebraico, quando usamos a frase veizot, significa e isso. Mas essa construção fala de uma questão primária. E de que matéria primária estamos falando? A transição deste mundo para o estabelecimento do reino de Deus. Por isso que ele diz, olhe novamente o versículo 11. E isso. É isso que é importante, que nós saibamos discernir para que perceba o que ele diz. Compreendendo o tempo. Agora, poderíamos traduzir essa parte por compreendendo a época profética que estamos nos aproximando. Sabendo assim, nos faz pensar diferente, nos faz comportar de maneira diferente, de afirmar esta submissão ao nosso Senhor e Salvador, a Deus e não ao homem, ou a algum líder do governo. Nós sabemos que nos últimos dias haverá um governante, e eu estou falando do anticristo, e ele governará todo o mundo. O anticristo é chamado, não por acaso, mas como lemos, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo diz que o anticristo é o homem da iniquidade. Agora, qual é a principal característica da lei? É o amor. E a lei estabelece a justiça. Lembre-se daquele versículo que afirmei anteriormente. Aqueles que andam não na carne, mas no espírito, cumprem a justiça da lei. Então, existe uma relação intrínseca, uma conexão muito forte entre a lei e a justiça. Somos chamados a viver em retidão neste mundo. Por quê? Quando vivemos em retidão, é que estamos honrando e glorificando a Deus. Este é nosso principal chamado como seres humanos. Então, mais uma vez, versículo 11. E isso, essa é a principal coisa. Conhecendo o tempo, que já é hora. Hora de quê? Do sono despertarmos. Então, a hora de dormir acabou. Paulo diz outra coisa, e ele dá duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Ou você vai estar dormindo ou vigiando. É isso que somos chamados a fazer, observar. O que isso significa? Vigiar profeticamente, pelos sinais dos tempos que estamos nos aproximando dos últimos dias. E para estarmos prontos e sermos encontrados fiéis ao demonstrarmos justiça. É para isso que somos chamados. Paulo diz aqui, porque já é hora do sono despertarmos, porque agora mais perto está a nossa salvação. Quando falamos da salvação, há duas maneiras de se compreender. Geralmente, dentro do cristianismo, falamos sobre salvação como perdão dos pecados. Sendo justificado pela fé, se reconciliando com Deus e tendo aquela esperança absoluta de sermos membros do reino de Deus.
Quando nós morremos e deixamos este mundo, as nossas almas estarão com o Messias. Isso é, de fato, a salvação. Mas muitas vezes, os autores do Novo Testamento falam de salvação não apenas nesse sentido, mas falam do termo salvação na vitória, na libertação. Eu já falei com vocês que, à medida que os últimos dias se aproximam, eles estão se aproximando, haverá uma hostilidade maior neste mundo por parte dos governos e dos cidadãos do mundo pela verdade de Deus, pelos caminhos de Deus. E isso nos fará ser severamente perseguidos. Precisamos estar prontos para isso. Por isso, Paulo diz que, à medida que nos aproximamos dos últimos dias, neste tempo de perseguição, que saibamos também que nossa vitória, nossa salvação também se aproxima. E ele diz, está mais perto do que quando cremos. Veja, eu passei a crer quando tinha 18 anos de idade, 40 anos atrás. Agora estou mais perto do estabelecimento do reino do que quando eu acreditei pela primeira vez. É sobre isso que ele está falando aqui. Prepare-se para o reino. E ele continua dizendo, veja o versículo 12. A noite está quase acabando e o dia se aproxima. E é por causa dessa transição da noite para o dia. E o que é importante sobre o dia? Nós vamos ver isso daqui a pouco. O que está relacionado ao dia, à luz. E por isso é importante. Quando você olha, por exemplo, para a profecia de Zacarias, quando verá que Zacarias, no capítulo 14 da sua profecia, quando ele fala sobre o reino de Deus, o que ele enfatiza? A luz. Ele diz, é claro que durante o dia, há luz, e continua, à noite, quando esperamos que haja trevas, também haverá luz. Então, luz é sinônimo do reino de Deus. Paulo sabe disso, e é isso que ele vai enfatizar para nós. O dia se aproxima, e a luz da vinda do reino de Deus está próximo do estabelecimento. O que ele diz? Preste atenção agora na metade do versículo 12, onde ele diz, deixemos de lado, portanto, as obras das trevas. Não vamos fazer as obras das trevas, mas ele diz, ao invés, revistamo-nos. Em muitas Bíblias, está escrito armadura. Mas se você fizer uma boa pesquisa, verá que é uma palavra que significa arma. E ela está no plural. Então o que Paulo diz é, revistamo-nos das armas. Do quê? Da luz. Ou seja, das armas do reino. E qual é a arma do reino? Viver em retidão. Não nos submetermos ao espírito do anticristo, ao espírito de ilegalidade, à injustiça, mas vivendo em retidão. Por quê? É a justiça que manifesta a glória de Deus. E há uma conexão intrínseca entre a justiça e a luz, como também entre a glória e a luz. Portanto, vamos repetir esse versículo. Deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 13 agora. Como de dia que façamos. O quê? Ele diz, que andemos corretamente. O termo corretamente é muito importante. Corretamente significa de acordo com a verdade de Deus, com aquilo que está relacionado ao propósito de Deus. Agora, Paulo sempre escreveu do ponto de vista hebraico. E se você me perguntasse o que é essa palavra em hebraico, a palavra para corretamente, aquilo que é apropriado, eu responderia que é a palavra hebraica halehá. Claro que o texto de onde traduzo está em grego, mas Paulo está escrevendo a partir desta mentalidade hebraica. Halehá significa aquilo que é adequado. E existe um jogo de palavras em hebraico porque essa palavra que significa apropriado também se refere à lei.
a como nós implementamos os mandamentos de Deus. É isso que é apropriado. Por quê? Porque manifesta retidão. E quando a retidão é manifestada, ela libera a glória a Deus. E é para isso que fomos chamados. Vamos repetir então. Vistamo-nos das armas da luz, como de dia, que andemos corretamente, não em... E o que não é correto? Observe que ele dá alguns indicadores daquilo que é inapropriado. Ele primeiro usa a palavra que significa aquilo que falta. Falta o que é adequado. É uma palavra que dá a ideia de libertinagem, não em orgias, e fala sobre o comportamento que é desenfreado. Ele também diz, e bebedeiras, o que também é inapropriado. E depois ele diz, não em imoralidade sexual e sensualidade, não em desavença e inveja. Então, resumindo, é sempre inapropriado vivermos uma vida cheia de devassidão ou bebedeiras e podemos até dizer na farra, fazendo aquilo que se relaciona com imoralidade sexual, aquilo que é baseado na sensualidade, no conflito e na inveja. Mas o que somos chamados a fazer? Bem, veja nosso último versículo, o versículo 14. É assim que um crente é chamado a viver hoje, mas especialmente nos últimos dias. Eu digo hoje, sim, devemos viver assim agora. Mas nos últimos dias será a nossa última oportunidade de demonstrar que pertencemos a Deus, para darmos um testemunho agradável a Deus aos outros, de forma que possamos ouvir essas palavras. Muito bom, meu servo bom e fiel. No versículo 14, Paulo diz, revistam-se do Senhor, Messias e Yeshua. Geralmente, quando olhamos onde aparece o termo Messias, estou falando sobre Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Cada vez que há uma referência a ele, devemos sempre prestar atenção em como ele é chamado. Se ele está sendo chamado de Salvador, se ele está sendo chamado de professor, se ele está sendo chamado de seja lá o que for. Observe como o Messias é mencionado aqui, Senhor. Por quê? Porque à medida que nos aproximamos dos últimos dias, nós devemos sim, e falo de forma bem enfática, pois isso deve ser enfatizado em nossa mente. Esses últimos dias são difíceis para que possamos dar testemunho de que podemos mostrar aos outros que Ele é nosso Senhor. E à medida que os governos se tornam cada vez mais injustos, precisamos ser cada vez mais ousados ao falar contra essas leis injustas, essas coisas injustas. Precisamos nos manifestar contra isso. Por isso que, quando viajo por diferentes países, acabamos encontrando cada vez mais pessoas que dizem assim sobre onde vivem. Aqui temos liberdade religiosa, mas ela é limitada. Você não pode dizer nada contra o governo atual, contra aquele partido que está no poder. Bem, eu nunca concordaria com isso, pois somos chamados a falar a verdade. Então, nós vamos a estes lugares e queremos encorajar as pessoas a viverem em retidão. E às vezes, e frequentemente, e ainda mais à medida que nos aproximamos dos últimos dias, haverá mais discórdia entre o governo e as pessoas de fé. É isso que Paulo está nos dizendo. É por isso que ele está nos dando essa instrução. Novamente, voltemos ao versículo 13, que diz, mas não viva com inveja, não viva em desavenças, não viva em imoralidade, não baseie sua vida na sensualidade, não viva uma vida que é governada pela bebida e devassidão. O que devemos fazer então? Ele nos diz, mas ao contrário, revistam-se, ou seja, vistam-se de quem? Do Senhor. E é tão importante que o Messias esteja sendo declarado aqui como do Senhor Jesus Cristo. O Senhor. É tão importante que expressemos que Ele é o Senhor de nossa vida. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelo nosso desempenho, mas por termos sido salvos pela graça, pela fé, por termos recebido esse dom gratuito.
Esse dom faz com que nasçamos de novo, que sejamos regenerados, novas criaturas. Somos chamados de criaturas, pois fomos criados em Cristo. Nós somos chamados a expressar que Ele é o nosso Senhor. E Ele diz, e da carne. Depois, na maioria das Bíblias, está escrito assim, não tomem providências. Tudo bem, mas o que está escrito lá é ainda mais forte do que não tomem providências. É uma palavra aqui que significa pró, que significa de antemão. A próxima palavra é noia, e significa pensamento ou mente. Então, basicamente, diz o seguinte, não pensem, não tenham nenhum pensamento para a sua carne, ou seja, para suas necessidades físicas. Por quê? Se você toma decisões com base em sua carne, ou seja, no seu bem-estar físico, se você toma decisões assim, você vai perder a verdade de uma vida justa. Você vai se submeter ao Senhor errado. Você vai viver de uma maneira que agrada ao anticristo em vez do verdadeiro Cristo. Por isso, Paulo diz, mas sim, revistam-se do Senhor, Messias e Yeshua. E muitas Bíblias trazem o termo provisão. Mas o correto é premeditar. Não fiquem premeditando da carne, os desejos. Ou seja, os seus desejos, os desejos da carne. Não pensem nisso. Por quê? Quando a carne é fraca, então o que acontece? O espírito assume. É por isso que nós jejuamos. Eu posso te prometer uma coisa. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, aqueles que caminham fielmente, o que vai acontecer? Eles vão ficar sem teto. Eles vão sentir falta de comida. Eles vão sentir frio. Eles não vão ter provisões. Tudo bem. Não precisamos de provisão para este corpo. Por quê? Este corpo vai virar pó. Não terá nenhum significado. O que é importante? O espírito. Nós precisamos refletir no espírito, caminhar nele, ser submissos a ele, obedecendo-o e sendo capacitado por ele, para que pensemos de acordo com a verdade. Porque o Espírito Santo, como Yeshua ensinou, ele é o Espírito de verdade. E é para isso que somos chamados a ser submissos à verdade de Deus. Quando isso não traz conflitos com o governo, tudo bem. Mas se trouxer, somos chamados a sempre caminhar na verdade. Então, eu fecho por aqui. Até nosso próximo encontro. Shalom, desde Israel. Well, I'll close with that until next time. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.